volta. Caramba, daqui a bocado tira a pilha. Está bom agora? Está melhor, não? Já não posso tirar mais som. Já tirei todo. Não, mas podes pôr um bocadinho. Não é muito. Isto é complicado, imagina o que é que Deus sofre. Sim, eu estou aqui. Imagina. Glória a Jesus, Deus é muito bom, não é? Vamos pôr de pé, vamos louvá-lo. Vamos adorar o Senhor, amém? Juntos viemos para te adorar.
Obrigado pelo privilégio e pela alegria que nós temos de podermos estar juntos aqui na Tua presença, para ouvir da Tua santa palavra, Senhor, em nome de Jesus. Que na verdade o Teu Espírito Santo aplique a palavra ao nosso coração, para que ela produza fruto e fruto que permaneça no santo nome de Jesus. Pai, te agradecemos porque Tu és tão bom para nós, Senhor. Obrigado pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, pela Tua graça, por esse favor imerecido que nos está favorecendo a cada dia da nossa vida, Senhor. Guia os nossos passos no caminho reto, Senhor. Aleluia. Ilumina o nosso caminho pela Tua palavra, Senhor. Que os nossos olhos sejam bons. Que nós busquemos as coisas boas, busquemos as coisas lá do alto e não as coisas que são da terra, Senhor. Te agradecemos por todas as promessas que nos doaste, Senhor, e nos deixaste por herança, para que por elas vivamos, Senhor, e tenhamos essa vida e a vida com abundância, no santo nome de Jesus. Os irmãos podem dizer comigo amém. Deus é bom. Deus é bom. Vamos sentar todos. Boa noite a todos. Glória a Deus. Eu falei com o nosso irmão Rui para ele nos abençoar esta noite. Deus está cá para nos abençoar. Esta noite uma palavra. Amém, irmãos? E é muito prazeroso para nós. É uma bênção para nós. Amém? Esse senhor que está aí sentado, que se sinta à vontade. Amém? Está bem? Fiquem em paz, fique à vontade. Ouve, a gente isso até jeito. Boa noite, aqui eu não falei, mas acho que falei toda a gente. A mensagem que eu trago hoje é uma mensagem que, principalmente com o meu coração, antes de mais. Eu não sei se me ouvem bem, não estou sem micro, mas eu acho que me ouvem bem. E pronto, depois do meu coração também, a posição que eu gostaria de partilhar, que aquilo que eu acho que é bom para mim, será com certeza bom para os irmãos. E o tema que eu hoje trago é um tema que não é fácil, nós, por vezes, como em prática, exercitá-lo, que é o perdão. O perdão na sua abrangência total. Porque, irmãos, nós sabemos, e eu falo por mim, esta mensagem é para mim em primeiro lugar também. A ideia do perdão é uma ideia que nós temos, um conceito que é uma ideia nobre, é uma ideia cristã, não é? Mas quando temos que perdoar, a coisa complica-se. E muito, quer queremos, quer não é complicado. Eu começaria aqui por vermos, porque é necessário, para nós pormos o perdão em prática, é necessário alguns requisitos, digamos assim, entre aspas, não é? Eu gostaria que nós, em primeiro lugar, fôssemos aqui a Colossenses, só para ter uma ideia do que eu estou aqui a dizer em primeiro lugar. E vamos aqui a Colossenses, Colossenses 3, versículo 12 a 14. Colossenses 3, 12. 12 a 14. Eu vou ler quando lá estiver. Avisa. Lá estiver. Eu vou começar a ler. Já estão, irmãos? Posso avançar? Então vamos embora. Diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade, suportando-vos aos outros e perdoando-vos uns aos outros, e se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo nos perdoou, ou seja, da forma como Cristo nos perdoou a nós, assim fazei vós também. Como nos apercebemos aqui ao ler estes versículos, 12, estamos a ver aqui os requisitos, porque pôr o perdão em prática, irmãos, segundo aquilo que me dá a perceber a mim, isto é aquilo que vai no meu coração e que eu entendo, é que realmente é necessário alguns requisitos, como realmente o que aqui está escrito. Temos que nos revestir como eleitos de Deus, santos e amados, e de entranhas de misericórdia, assim como bondade, humildade, ou seja, isto tem que ficar de dentro, não pode ser superficial. Não é? Isto só para nós termos uma ideia à partida daquilo que é necessário realmente para nós perdoarmos, da mesma maneira como somos perdoados. Tem que haver aqui uma equivalência, é o que a Bíblia nos ensina, ou o que nós vamos ver. Porque nós sabemos isto, a verdade é esta.
nós temos quando temos alguém que nos magoa, ou que nos fere, ou que nos faz alguma ofensa, dentro de nós há logo um turbilhão de emoções, não é? A coisa começa logo a funcionar no sentido de nós, para já, a primeira coisa é que nós não queremos perdoar. Quando nos ofendem, a primeira coisa que acontece é nós sentimos aqui um turbilhão, há uma tempestade de emoções, não é? E gera-se logo uma batalha, quer dizer, que a pessoa pensa logo, foi-me fazer isto, e não merecia isto é um erro, este tipo de coisas batalham connosco, é uma batalha mental, não é? É injusto, tudo isso. O que acontece é que, e às vezes não é só connosco, é até com os que estão à nossa volta, com os nossos entes familiares, ou quando alguém faz alguma coisa a alguém, digamos assim, e normalmente as pessoas às vezes não se importam com isso, quer dizer, fazem o que têm a fazer e, portanto, magoam e não se preocupam. O que acontece nessas situações é que é como pôr mais lenha na fogueira, não é? E é difícil se torna perdoar. Face a esta injustiça, nós sentimos assim um pouco, digamos, desconfortáveis. E o que acontece, ao ler os versículos da Bíblia, que fala do perdão, a falta de perdão faz com que nós, se não o fizermos, o que está escrito nós já lá vamos ver, se não perdoarmos, ficamos aqui num impasse. Não é fácil perdoar, mas ficamos numa situação em que, digamos que não avançamos no processo da santificação e ficamos parados. E a verdade é essa, a falta de perdão faz com que fiquemos num impasse, não evoluímos no nosso aperfeiçoamento em Cristo. Por um lado, o perdoar é sempre uma ideia que nós consideramos uma ideia nobre, mas por outro lado, perdoar não é fácil. Perdoar não é fácil, meus irmãos. No entanto, está ao nosso alcance, nós já vamos ver que está ao nosso alcance. Contudo, a gente sabe que o perdão, como eu já disse, não é fácil, nem é um perdão, isto olhando para a Bíblia, utilizando este termo, nem é um perdão barato. Eu tenho uma linguagem, se calhar, diferente do que estão habituados a ouvir, mas depois vai ter que ser assim desta forma. O perdão não é barato, realmente é verdade. E se nós olharmos para depois já tenho falado de outras situações, se olharmos para isto, o que é que nós vamos ver? É evidente que comprar o nosso perdão nem é fácil, nem foi barato, certo? Então, o que nós temos que dar aos outros. Isto fazendo aqui uma analogia. E, portanto, o que nós vemos aqui é que o perdão que nos foi cedido pela cruz, a que Jesus, portanto, Ele deu tudo, não havia mais nada, portanto, Ele entregou-se na totalidade, portanto, Ele deu a vida por nós. Portanto, o que é que nós percebemos daqui? O verdadeiro perdão é um perdão que tem valor e tem muito valor. É um perdão que custa muito e tem muito valor. Portanto, começamos aqui por ver, o perdão tem muito valor, é uma coisa de muito valor, é uma atitude. Amém? Não é como perdão, o pastor às vezes diz aí, perdão tem nome de Deus e não sei o quê, mas não me esqueço do assunto. Ou então com às vezes aquele sorriso amarelo que as pessoas têm, pronto, irmão, deixa lá o irmão, ou o vizinho, ou o familiar, está tudo bem, mas esquecemos ao assunto. Mas isto não fica resolvido, as coisas nunca ficam resolvidas, e nós sabemos que assim é. Portanto, quando estamos a fazer isto, não estamos a levar a palavra a sério, nem estamos a levar a Bíblia em consideração do que está escrito. Mas está tudo bem, mas vamos esquecer isso, a coisa fica resolvida. Não fica. Então vamos ver o que é realmente o verdadeiro perdão. Nós, por vezes, até não perdoamos, porque as pessoas têm a mania de dizer, todos nós, às vezes, não sentimos perdoar, não é? Perante aquela situação, eu não sinto perdoar, não está no meu coração, eu não sinto perdoar. Mas o perdão que a Bíblia fala não envolve emoções. Não mexe com, não há emoções nesse sentido. Perdoar significa o seguinte, é como se nós estivéssemos a alinhar a direção pela direção de Deus. Isto é como ir à oficina, é alinhar a direção pela direção de Deus. No fundo, o que é que se traduz? Perdoar significa nós ajustarmos a nossa vontade, o nosso querer, à vontade de Deus e aos valores, ao fim, aos valores de Deus. Não é? No fundo, aquela palavra que se diz aqui muito, no fundo é obediência, não é? Nós temos, é obedecer a Deus. Embora a obediência às vezes, isto é para mim, irmãos, eu não gosto muito de falar porque tenho às vezes um conceito diferente das coisas. Eu a obediência não encaro a obediência aqui dentro da palavra. E vão dizer, desculpa, mas é assim eu não encaro. Porque aqui, obedecer, nós podemos estar a obedecer contrariados. E isso desvirtua a coisa, percebem o que eu estou a dizer? Não sei se me estou a fazer entender. Isto tem que ser uma coisa espontânea, tem que sair dentro de nós, não pode ser obedecer, não, isto é obedecer às regras, estamos coagidos, não é uma coisa que saia de nós, compreendem? Portanto, no fundo, ajustarmos à direção de Deus tem que ser uma coisa natural. Amém. É a tal história da criação da nova criatura, ela vai se gerando em nós,
e vai ao gigante que as coisas fluam naturalmente. Portanto, não há aqui, digamos, como é que eu ia dizer, não há aqui nenhuma obrigatoriedade. Não é preciso obedecer, as coisas saem naturalmente. Amém. Portanto, não sei se me estou a fazer entender para os irmãos, mas a ideia é esta. Porque, no fundo, é submeter. A palavra mais esta é submetermos à vontade de Deus. Não é preciso estarmos a obedecer, é submeter. Isto é diferente. Quer queiramos, quer não é diferente. Recusar perdão, seja, às vezes até a nós próprios, às vezes nos perdamos a nós mesmos, mas é verdade. A nós ou aos outros, colocam-nos sempre numa posição contrária. Certo? Nós estamos sempre num caminho ao contrário. Portanto, se não perdoamos, estamos aí contra a palavra. Portanto, é como se estivéssemos à rebeldia de Deus. Estamos numa rebelião, isto é um bocado de ser uma rebelião, mas é um bocado isso. Estamos num caminho ao contrário. Eu li uma passagem, quando estava a trabalhar a estudar esta passagem sobre o perdão, e quando estava a ler sobre o perdão, passei por uma informação que achei que era um bom exemplo. A história é muito grande, mas eu vou tentar resumir para os irmãos também se enquadrarem aqui. Isto tem a ver com uma senhora que era cristã e que trabalhava em eventos musicais, até de louvores e com estas coisas, não é? Mas eventos de grande dimensão, onde envolvia muito dinheiro. E acontece que ela trabalhava com a gente, eu vou reduzir a história, não vou entrar em nós só para percebermos o fundo da questão. E o resultado, aquilo metia muito dinheiro, o agente que trabalhava com ela, desculpem, pirou-se da massa e a pessoa ficou numa situação em que envolvia muito dinheiro. Conclusão da história. Ela acabou por procurar o fulano fugiu com o dinheiro e o que ele disse é a tal história. As pessoas nem se importam, porque ele disse, se quiseres, faz o que quiseres, podes-me processar, podes fazer o que quiseres, mas eu, se for preciso, dou falência e ficas a zeros, ficas a ver navios. Claro que a pessoa em causa que estava, já tinha a ver com eventos ligados a Deus e acabou por ter que pagar, não é? E teve que vender a casa para esse efeito, porque estávamos a falar de verbas, metia a parte do som, metia a parte dos músicos, metia a parte do espaço que ia ocupar, tudo era muito dinheiro, e era um evento grande, portanto teve que vender a casa. Claro, tornou a Deus e levou a causa dela a Deus e a justiça que lhe foi feita, e a dívida, e entregou. Claro que cobrou e não sei o quê, mas pronto, disse, olha, senhor, é só dinheiro, tudo bem, a vida continua. E isto passou-se, ao fim de uns anos, ela numa outra cidade encontrou esse mesmo agente. E ao vê-lo, embora ele dissesse, pronto, entreguei, senhor, tudo bem, é só dinheiro, na altura que o viu, é aquela situação das emoções outra vez a trabalhar, aquilo era um turbilhão, a senhora ficou logo muito agitada, e à medida que ia ser indivíduo se chegava para ela, mais agitada a pessoa ficava. E quando estava a chegar perto, veio a recordação dela, portanto, o Espírito Santo falou na recordação e disse, olha, tudo muito bem, tu trouxeste na altura, quando aquilo aconteceu, trouxeste-me a dívida, a tua causa, mas não trouxeste o devedor. Ou seja, a pessoa que fez aquilo não me entregaste. E ele, quanto mais perto chegava, aquilo complicava-se, mas entretanto, quando ele se apercebeu dela, fugiu de direção, foi-se embora. E entretanto, o que é que ela nessa altura? Ouvir a palavra de Deus e ouvir esta mensagem para ela, como foi a operação dela, ajoelhou-se, orou, eram lágrimas e tudo mais, e então aí sim entregou a pessoa a Cristo, entregou a Deus a própria pessoa e libertou-se daquilo, ao fim e ao cabo, libertou-se e acabou por ficar em liberdade. Isto, no fundo, ela sempre viveu com aquilo, embora tivesse dito tudo bem, mas não, aquilo estava lá dentro, e até quando estava a orar, ela com os joelhos no chão, aquilo foi no chão que aconteceu aquilo, tinha uma pedrinha debaixo do joelho, aquilo estava-lhe a magoar, não sei o quê, aquela pedrinha ficou, ela guardou realmente para se lembrar do que é um verdadeiro perdão. É libertar mesmo, é largar e entregar, é deixar na cruz as coisas. E a partir daí ela ficou liberta da situação. Portanto, o perdão, no fundo, significa também nós nos libertarmos, é a liberdade. Se nós perdoarmos, estamos em liberdade. Se não perdoarmos, não podemos viver livres. Certo, irmãos? Amém. Amém. Eu, entretanto, estou a falar mais sem ter algo. Não foi tanto assim que parece. Dá-me mais água, a vida tem mais. Portanto, eu vou seguindo aqui o guião para não me perder, que é para se não começo a falar de outras coisas para não perder. No fundo, basicamente, irmãos, é assim. Nós não preocupamos com a injustiça. E é verdade que isto todos nós, não é? Porque a natureza de justiça está em nós também. Principalmente as pessoas que creem em Deus assim é. Pelo menos eu creio que assim seja. Às vezes parece que a injustiça é que está de férias. Digamos assim, eu falo desta maneira, eu falo destas coisas assim. Ou seja, mas Jesus não está de férias, irmãos. Não está de férias. Aquelas expressões.
Claro que nestas situações, as expressões às vezes que nós utilizamos, como o pastor diz, e como a coisa que a igreja disse, que havia aqui muitos chavões, e é verdade, mas aquilo tem significado. Se olharmos bem para os chavões têm significado, as chamadas, como é que eu ia dizer, aquelas palavras que se dizem, as frases batidas, como nós dizemos na gíria. O Jesus não nos deixa, apesar de realmente a justiça parece que foi de férias, mas Jesus não foi de férias. E o que acontece é que aquelas questões, como nós falamos aqui muito na igreja, não te deixe nem desamparo, a palavra diz, não é? Amém. Isto funciona, só que na altura não nos soa muito bem, nessa altura isso não entra muito bem, porque nós estamos muito absorvidos pela dor, pelo sofrimento, porque quando passamos por isto não é fácil nestas situações. E nós não damos conta da profundidade das mesmas. Ou seja, a grandade daquelas que contêm estas palavras, não te deixem nem desamparo, é o seguinte, e no caso do perdão é isto, não te deixem nem desamparo, porque Deus nos dá a direção, não nos desampara, dá-nos a direção certa. E qual é a direção nestes casos? Para ultrapassarmos? É perdoarmos. A direção está dada, às vezes é tão simples que se torna complicado, mas é verdade. A direção é esta. Portanto, no fundo, e nós estávamos ali a falar, o pastor estava a dizer, ele deve ter dito isto. De qualquer das formas, o perdão é uma graça que Deus nos dá, que é assim que eu interpreto isto, para nós vivermos num mundo de justiça. E a verdade é esta. Diz outra vez, Rui, desculpa. No fundo, fixem isto, irmãos, que é importante. Eu acho que é importante, isto para mim foi muito importante. O perdão é uma graça que Deus nos deu, que Deus nos dá, que nos deu, para se viver num mundo injusto. Amém. Compreendem a forma como o perdão opera. E é assim que nós funcionamos. Porque Ele dá-nos os instrumentos. Ele não sabe dar os instrumentos. Nós é que temos que os pôr em prática. Obviamente que a gente sabe. Há coisas que a gente não vai mudar. As pessoas, sei lá, enganam, ultrapassam, vigarizam, fazem vida com uma linha, né? E vão-se embora e não se importa com os outros. Mas nós temos que isto não se vai embora. Certo, irmãos, que isto não se vai embora, Ele não nos deixa. Nós às vezes cantamos aqui cânticos e às vezes é preciso nós cantamos, mas pronto, se calhar só dou mais carga à carga. Nós cantamos, Jesus conhece as cargas que nós carregamos e estas cargas são cargas, não é? São como as outras cargas. Às vezes nós temos assim um terminal onde as cargas estão todas, né? E nós não largamos. Mas o que acontece é que nós às vezes cantamos como é que é? As cargas. Meus cuidados é assim. Sim. Sou que lançarei, sou que lançarei. As cargas que entreguei. Pois é, mas nós não entregamos. Nós entregamos estas cargas, a gente não entrega. E infelizmente nós temos que as entregar. Que entregarei, pois é. Nós temos que as entregar. Aqui, por exemplo, se nós formos aqui a Mateus, aqui Jesus nos oferece uma troca favorável. É uma troca de cargas, é uma troca favorável. Isto em Mateus, para fundamentar o que eu estou a dizer, Mateus 11. Onze, 28 a 30. E nós já estamos fartos de ler isto. Garantidamente nós já lemos isto muitas vezes. Mateus 11, 28 a 30. Já lá estão? Eu vou ler. Já está? Eu vou ler que eu também sei ler. Diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Um jugo é suave e uma faca é leve. O fala dele é nós aceitarmos realmente as regras do jogo, entre aspas, as regras do jogo, lá está, eu não falo uma linguagem diferente, as regras do jogo que se impõem. No fundo é isso. Se nós entregamos as cargas, temos que ter capacidade de as poder entregar. Okay? Isto é só para fazer uma ilustração da história das cargas. Toda esta história, esta situação do perdoar, no fundo, eu defini isto aqui quando estava a ler a Bíblia e sobre isto. No fundo, isto é um processo como em tudo, irmãos. Nós temos, eu chamo-lhe aqui uma reforma. Isto é uma reforma do nosso coração, tem que ser reformado. Nós temos que fazer isso. Mas não façam como o Estado faz, irmãos. A reforma do Estado nunca mais é sábado. Estas obras embargadas e, quer dizer, levam tempo e nós não fazemos. Nós temos a cruz de Cristo e realmente a cruz nos deu um lugar onde nós levamos as piores coisas que nos acontecem. E lá deixámos ao cuidado do Senhor, se acreditamos na sua palavra. Amém. O problema às vezes é a crença. Ainda há pouco estávamos a falar ali dentro e é verdade, como falam os pastores. O querer pressupõe uma determinada situações, porque se não querer por querer a coisa não funciona. Se nós acreditarmos de facto,
Não falando com eu creio que assim é. Mas às vezes nós não percebemos o que é que estamos a acreditar ou no que é que estamos a acreditar e as coisas não funcionam. Eu não sei se estou em caminhos assim, meio estranhos, mas é verdade. Mas no fundo é preciso ter um acreditar, mas ao mesmo tempo sabendo no que é que estamos a acreditar. Se Deus nos diz para perdoar, é porque é possível. Certo? A Bíblia nos diz, perdoa, assim como é possível. Agora, Ele não nos disse é que era fácil. Eu não vi aqui, pelo menos nos versículos que eu procurei, não diz lá. Perdoar é fácil. Não diz, irmãos, perdoar é difícil, não é fácil. Mas não é impossível. Deus não nos conduziria ou não nos orientaria a nós termos que fazer alguma coisa que não pudéssemos fazer. Não faria sentido, certo? Agora não quer dizer que seja fácil. No fundo, a palavra não passa por cima da dor. Nós estamos a falar de perdão. Eu, de vez em quando, não sei para nos situar. Não passa por cima da dor. Muito, muito longe disso. E nós sabemos que nas páginas da Bíblia, já falamos no Velho Testamento, as páginas da Bíblia estão cheias há relatos de pecados graves, atrocidades e crueldades que são feitas, logicamente, cometidas à face da terra. Mas, mesmo assim, irmãos, a frase que eu tenho para terminar é que eu estou a dizer assim: a cruz de Cristo permanece acima de tudo. Amém. E sem a cruz de Cristo não haveria perdão. Amém. Para nós. Nem haveria um mandato de perdão para nós porque temos que o fazer. Compreende? É a partir daí, isto às vezes não sei se é fácil nós entendermos. Irmãos, venham comigo a Marcos 11. Vocês falam assim mais comigo. Irmãos, eu vou-me rindo, o assunto é sério. Mas eu tenho que me descontrair, porque eu não estou muito habituado a estar aqui nesta posição. Tocar ali é uma coisa e cantar, mais ou menos. Agora, esta parte aqui eu normalmente reservo para mim. Tudo bem. Assim Deus vai fazer os grandes e depois Deus vai ajudar. Tudo bem. Tudo bem. Marcos 11, 24 e 25. Diz assim, por isso, acho que Marcos 11, 24 e 25, diz assim, por isso vos digo, tudo que pedires orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. E quando estiveres orando, às vezes nós temos que... Enfim, vocês vão lendo e vão se percebendo bem. E quando estiveres orando, perdoai. Se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Vamos voltar aqui. E quando estiveres orando, perdoai. Olha, só se eu tenho fraco entendimento, mas é assim. Se nós estamos a orar e temos perdão para libertar para alguém, eu acho que a oração, como o pastor diz, bate no teto, não é? Bate no teto. O perdão é muito importante na vida do cristão. Portanto, venham também comigo já agora, eu já disse 4:25, isso dá para perceber perfeitamente o que eu estou a dizer. Venham a Efésios 4. Eu assim digo uma coisa cada vez que é para chegar lá também. É 4, 31. É mesmo no fim. 31. Acho que está junto. Já lá estão? Já lá estão. Diz assim: toda a amargura, e ira, cólera, e gritaria, e blasfémias, e toda a malícia, seja tirada de vós. Antes sermos para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Vamos aqui para o 32 outra vez. Antes sermos para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando. Estamos outra vez a ver aqui que é necessário os tais requisitos. Certo? Estamos a ver os tais requisitos. Portanto, sempre que se coloca o perdão, por isso é que o perdão não é fácil. Pressupõe haver já digamos aqui, uma formação de outras áreas. Não é? Estão a compreender o que eu estou a dizer? Vamos? Estão a apanhar o que eu estou a dizer? Pressupõe isto. Portanto, o processo tem que se ir dando para nós podermos pôr o exercício em perdão. O exercício do perdão em prática tem que haver realmente aqui outro tipo de requisitos que nós temos que os adquirir.
Nós vamos dar aqui um salto também a Mateus 18. Esta parte, nós estamos fartos de ler isto. Acho que, como é que diz, estamos carecas, não é? Alguns outros estão tudo bem. E diz assim, e nós todos conhecemos isto, 18, 21 a 22, são só dois versículos. Diz assim, já conhecemos isto, Pedro aproximando-se, neste caso de Jesus, disse ao Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7. E Jesus lhe diz, não é? Ele disse, não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Irmãos, eu fui saber esta história do 7, porque eu para perceber, eu às vezes tenho lembro muitas vezes e tenho que perceber, e às vezes há coisas que me despertam e eu tenho que saber o que é. E eu fui procurar, deu trabalho, mas eu encontrei. É assim, 7 aqui, não havia como é que ele se chama? Eu pus aqui o nome. Eu acho que não me enganei, eu nem sequer fui consultar, baseei-me só na minha memória. Se me enganar, é uma coisa que corre para o todo. Eu acho que o Naamã era o tal, não sei o que mergulhou 7 vezes. Nós estamos aqui, quando nós estamos a ler a Bíblia, eu não quero fugir ao assunto, olha, irmão, mas é assim que eu vejo as coisas e desculpa. Isto tem a ver com uma cultura. Nós hoje vivemos numa sociedade, estamos no ano 2016, vivemos num país na Europa, nós temos uma cultura. E neste tempo, este povo, no fundo, estas pessoas, viviam num tempo que não é o nosso, certo? Um tempo não é o nosso. Eles tinham uma cultura onde eles atribuíam às palavras que nós hoje usamos simbolismos diferentes. E, portanto, quando nós lemos a Bíblia, é que nós estamos a ler uma coisa, mas aquilo é outra. Não sei se os irmãos me estão a apanhar. Por exemplo, o 7. Eu fui ver a história do 7 e realmente gostei da análise que fiz e do ciclo. Vamos dizer assim, então agora vamos falar de uma 7, mas pronto, mas no fundo eu vou dizer, o 7 tem uma expressão significativa nas Escrituras, e faz parte do que é o que está, e eu lembrando do Naamã, do número 7 outra vez. O número 7 em hebreu é Sheva, já estou a falar de positivo, vocês estão a ver a evolução da coisa, é Sheva, que está associado ao radical. O que é isto? O radical é a raiz da palavra, é a gênese da palavra, é o que está na origem da palavra. E no fundo, depois passa para savar, isto não é francês, é em hebreu, que significa ser inteiro, estar satisfeito. Portanto, o número 7 referia-se aqui a um trabalho completo. Ou seja, o Pedro, quando está aqui, o Pedro era um tipo assim, era um tipo assim. Quando dizia aqui a 7 vezes, 7 vezes significa que estava despachado o assunto. O Pedro, para ele, despachava o assunto. Contam 7 vezes e a coisa está feita. Mas só que Jesus Cristo diz que não, até 70 vezes 7. O que é que Jesus Cristo está a dizer ao Pedro? No fundo, estamos a falar do perdão. O que é que ele diz? Olha, Pedro, aqui onde nós estamos, aqui na Terra, não é? Portanto, é onde tu tens que viver, no mundo, tens que viver com as pessoas aqui na Terra, a necessidade de perdoar nunca termina. É preciso perdoar, mais uma vez, a pessoa. É preciso perdoar novamente a pessoa. E é preciso perdoar sempre a pessoa. Não. É assim que funciona o perdão. Certo? Portanto, já ficamos com uma ideia do que é o perdão verdadeiro. Não envolve emoções. É um perdão que tem custo, como eu disse ao princípio. Tem valor, tem que ter valor. E é um perdão que tem que ser libertado sempre. Da mesma forma como nós somos perdoados. Não sei se estão a Amém. Certo? Amém? Mas pronto, há aqui uma coisa no perdão. Mas nós perdoamos, até isto assim não é. Vamos ver o que é que não é perdoar. Eu também tenho aqui o que não é perdoar. Nós, o não perdão, o que não é perdoar, é, por exemplo, quando alguém nos fala, não é aceitar como certo porque a pessoa nos fez. Certo? Portanto, as pessoas, sei lá, até os irmãos, às vezes, as pessoas, os vizinhos, o ser humano age e faz coisas que estão muito longe de serem certas. O perdoar não significa aceitar aquilo que nos é feito. Certo, irmãos? Não sei se me estou a fazer entender. Assim como perdoar também não é continuarmos a manter, por exemplo, um relacionamento com alguém, um relacionamento, como é que se diz, danoso ou prejudicial, e com essa pessoa, portanto, quer dizer, que nos está sempre a magoar. Isso também não significa, isso não é perdão, isso não é perdoar, isso é a pessoa ser masoquista, não é perdoar. Assim como também nas situações não é enterrar, põe aqui enterrar a cabeça na areia, é fingir que a ofensa nunca aconteceu.
E perdoar não é negar a dor. Certo? Nós sentimos que quando nos magoam, nós sentimos. Não significa que vamos negar a dor. Perdoar não significa que deixemos de considerar o ato errado ou incorreto cometido contra nós. Certo? Embora, lá está, nós temos sempre a chamada de Deus para perdoar. Temos sempre a chamada de Deus para perdoar. Haja o que houver, temos sempre que perdoar, irmãos. E há perdão, quer dizer, isto na história de perdão, é que isto é muito vasto. Há situações em que há pecados que são cometidos, ou assim, ou ofensas, que não se ficam apenas por nós perdoarmos. Há que fazer queixa às autoridades, no fundo é isso, há que fazer queixa, porque no fundo, abusos estou a dar exemplos, não vamos só falar não vamos só ver o perdão, libertar o perdão, só numa coisa que o irmão disse, ou num vizinho que teve uma má atitude. Não, por exemplo, há situações, eu pus aqui, por exemplo, molestar ou abusar de idosos, ou de crianças, ou abusar de qualquer ser humano, ou molestar alguém. Claro que nós entregamos, se nós estivermos envolvidos nisso, entregamos a Deus, não vamos fazer justiça. Isto não é aquela regra do olho por olho, nem nada disso, não se coloca isso. Mas, no entanto, nós temos que comunicar isso às autoridades, quer dizer, porque aí há também a justiça civil, quer dizer, nestas coisas. Eu vou dar aqui um exemplo. Porque a justiça dos homens, dos tribunais, se nós pensarmos um pouco, e os irmãos sabem isso com certeza, não estou a dizer nada que não saibam, provém do quê? Provém também da justiça de Deus. Se alguém matar alguém, vai preso. Portanto, não matará, se alguém roubará, se alguém roubar, vai preso. Portanto, isto, no fundo, basicamente temos que fazer isto. Obviamente, nós não preocupamos com a injustiça e estas situações que eu estou a falar, mexem com as pessoas. Nós ouvimos até às vezes nos noticiários este tipo de coisa. Não vamos, como eu disse, fazer justiça para as próprias mãos, não é olho por olho. Daí recordo, por um lado, o perdão, como eu disse, é a graça que Deus nos deu para nós vivermos com estas coisas. Para vivermos na injustiça do mundo. Mas, por outro lado, também temos a lei civil. E, por exemplo, a Bíblia refere isto. Se nós formos aqui a Romanos, vamos lá a Romanos. Irmãos, eu falo muito depressa. Não, está bom. É que eu falo uns dias muito, percebem? Eu tenho algum receio disto ser. Vocês imaginam o que é que eu falo todos os dias? Humanos, mas ainda não disse que eu estou à procura. Romanos 13. E vamos ler o 4. O 4. Eu estou a falar, antes de lermos aqui, eu estou a falar na justiça civil, né? que também tem que ser, no fundo, nós perdoamos, mas temos as situações que estamos a falar. Como o título diz aqui, submissão à autoridade. Isto tem a ver com o seguinte. Isto aqui, eu vou. Diz assim, toda a alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à potestade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação, porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a potestade? Faz o bem e terás louvor dela. Amém. Porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz de balda a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Aqui neste tempo, o que é que eles estão falando das autoridades? Aqui não era a PSP, aqui eram os romanos que os humilharam. Aqui eram os romanos, não é? No fundo, é o que está aqui a falar. Portanto, irmãos, perdoar não implica eliminar a responsabilidade. Certo? Isto não implica de alguém, mas sim, no fundo, libertarmos a nós o nosso coração. Certo? Não se trata de um pecado cometido pelo outro, mas, no fundo, trata-se da nossa liberdade também. No fundo, é isso. Porque, no fundo, quando nós não libertamos o perdão, e às vezes aqui, muitas vezes aqui falado, as pessoas vêm aqui, é assim. Isso é o que o inimigo quer, né? O adversário quer trabalha nessa área, não é? Eu falo assim desta maneira, mas ele trabalha aí. Ele adora, eu pus aqui realmente, ele fica todo contente em manter cada um de nós nessa prisão do rancor, enfim, da indignação que nós temos por isto ou por aquilo, aquela mágoa que está lá agarrada.
Portanto, aí ficamos sempre ligados à pessoa que nos magoou. Estamos sempre nessa situação. Portanto, e é aí nas emoções que ele trabalha. Às vezes fala-se aqui nos dardos, isto é a linguagem bíblica, nos dardos afiados, apontados a quem? Aos que amam Deus, no fundo, não está sempre à espreita, isto é os dardos, ou as flechas, como quiserem chamar. Mas há uma coisa, e eu pus aqui uma expressão engraçada que eu pus aqui, é o arsenal bélico ou espiritual. Isto, estou a falar de espiritual, eu falo assim como tiver. Não há nada no arsenal dele que combate o perdão. Porque se nós perdoarmos, libertamos, limpamos as tais cargas que saíram. Ele trabalha aonde, irmãos? Não deixe lugar ao diabo como? Assim. Estão a compreender o que eu estou a dizer? É assim que funciona. Portanto, no fundo, não há nada que combate o perdão. Se nós perdoarmos, não há hipótese. Perdoar não significa nem implica, para fixar, não significa eliminar a responsabilidade de alguém, mas sim nós libertarmos o nosso coração. Então, eu vinha a falar, eu vou falar, ela quer que eu fale dela, mas eu falo com ela, é com ela que eu falo. E depois viemos os dois a falar, olha, ela disse, não vais falar, não falas. Graças a Deus não sou só eu. E nós estávamos a debater um assunto interno, fora interno. E eu estava a dizer, assim, estás sempre nisso. Estás sempre a bater na outra, estás sempre agora já está melhor, já vou conseguindo fazer e tal. É um assunto que nós já vou conseguir dizer, sim, mas tens que fazer isso, porque senão, cada vez que lá vai aquilo não mexer, lá estás tu a abanar. Não há necessidade disso, porque só nós é que nos prejudicamos. Portanto, tem que ser, se disseste vai lá, fazes bem, falar para os irmãos, então pronto. Não falo mais de ti. Mas estávamos a conversar de manhã por causa disto. No fundo não significa nós lidar a responsabilidade daquela pessoa que faz mal, mas é libertarmos a nós próprios, irmãos. No fundo, é isso que é perdoar. Mas nós às vezes, como é que nós sabemos quando é que temos o perdão de Deus, quando é que nós devemos pedir perdão e quando é que nós mesmos temos que perdoar verdadeiramente os outros? Eu vou-vos aqui citar, nós estamos fartos de conhecer este versículo e às vezes um repito em dissesse, não interessa quem, não é? E na igreja eu fiquei a pensar no assunto e assim, porque quando se lia, no fundo é a oração que Jesus ensinou, quando se isso não sei o quê, eu comecei a olhar para a oração e comecei a ver e comecei a ler, basta, vamos a Mateus 6. Deixa eu colocar aqui para confundir ninguém, tu diz como se eu quando estive a fazer isto e a criar isto e a ler, fiquei empolgado com isto e principalmente aqui, quando vim aqui a Mateus, realmente, Mateus 6, Mateus 6, isto no fundo é no Sermão da Montanha, está dentro disto, 6, 9 a 12. É o Pai Nosso, é que está aqui. E se nós lermos, o que é que toda a gente conhece isto, mas portanto, no fundo, Jesus aqui está a fazer o quê? Está a ensinar. Está a ensinar agora. Ele diz assim, portanto, vós orareis assim, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Há reverência no que está aqui. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra. Nós já conhecemos isto. Eu não vou ler isto até ao fim, mas vou olhar para isto aqui de outra maneira. O que é que nós temos aqui? Diz assim, venha ao teu reino, seja feita a tua... Venha ao teu reino. É os valores, nós temos que utilizar os valores. Amém. Onde estão os tais requisitos que eu falei ao princípio, que vimos em Colossenses e que fomos no outro sítio, certo? Venha ao teu reino. Seja feita a tua vontade. O que é isto? É no fundo os valores sobre os nossos valores. Isto é mesmo aquilo que falamos aqui às vezes, é trocar. Portanto, sobre os nossos desejos, a vontade de Deus tem que ser, mas nós temos que submeter, não é obrigatoriamente, isto tem que ser, como é que dizer, tem que haver espontaneidade, certo? Tem que ser espontâneo. E depois diz assim, eu realmente achei, diz assim na terra como no céu. O que é que isto, para mim, o que é que isto significa? Isto é em todo o lado. Ou seja, a vontade dele é feita em qualquer circunstância, em qualquer local, em qualquer situação. Amém. Portanto, é assim na terra como no céu, portanto não há limitação, é em todo o lado. E depois diz assim, eu aqui, enfim, não sei se é tão mentira, não sei se está calado, mas tudo bem, diz assim, o pão nosso de cada dia nos dai-nos, dai-nos hoje o pão de cada dia. Ora, eu acho que este pão, não quer dizer que Deus, eu nesta matéria não vou meter muito nisto, mas vou-vos deixar a pensar nisto.
diz aqui, dá-nos o pão. Mas nós, irmãos, eu não vejo aqui carcaças, desculpa lá a forma de falar. Mas muitas vezes as pessoas estão a associar. As pessoas estão a associar isto ao suprimento das necessidades materiais. Muitas vezes é assim que funciona. Mas é assim que funciona. Isto aqui estamos a falar do pão, mas é um pão espiritual. Okay? Isto é tudo espiritual, aqui não há nada. E diz assim também, eu vou saltar e diz assim, no versículo, diz assim, e não nos induzam à tentação. A minha diz induzas, eu também falei sobre este termo, não é? Ou não nos deixes, eu acho que é induzas, não será. Lá está, as palavras aqui são, enfim, não nos deixes cair em tentação. Portanto, há tentações. Aqui estes versículos contêm tudo aquilo que diz respeito àquilo que é mais importante numa relação de vida com Deus. Está cá tudo. Não é? E as tentações também fazem parte. Mas ao mesmo tempo também diz a seguir. Onde é que está? Mas livra-nos do mal. Portanto, há livramento. Portanto, temos as tentações, mas temos livramento. Como? Através do reino, do poder do reino, para a glória também de Deus ao fim e ao cabo. Amém. No fundo é para isto. É para isto que acontece. Eu saltei aqui precisamente o versículo 12. Porque diz assim, eu estive aqui a fazer uma leitura paralela, mas diz assim depois no versículo 12. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, ou perdoamos as ofensas, depende das Bíblias, como nós perdoamos a quem nos ofende. Bem, irmãos, aqui o que é que nós estamos a ver? O perdão está contido naquela, chamemos-lhe aqui a oração modelo, que Jesus disse aos discípulos: olha, vocês querem orar? Oram assim. Isto é a oração modelo. Portanto, está cá tudo. Eu não sei se os irmãos concordam comigo. E o perdão está cá outra vez. Certo? Portanto, o perdão é uma das áreas. Chamando-lhe áreas, não quero chamar áreas, sei lá, eu tenho uma coisa assim diferente. É uma dos exercícios de uma vida com Deus que tem que ser posta em prática. Obrigatoriamente tem que ser posta em prática. Senão nós ficamos encalhados, passa a expressão. Nós temos muito sim. Ok? Mas reparem a importância do perdão. Depois estive a olhar para isto, pai. Nós vamos ler aqui o versículo. Deixa-me ver. Ou seja, quando Jesus está a dizer isto, ele não se fica por aqui. Ele vai continuar a insistir no quê? No perdão. Nós vamos aqui ao 14 e ao 15, e o que é que cá diz? Se eu não estou enganado. Exato. Porque se perdoares, ele volta a insistir nisto. Se perdoares aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoarmos aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Portanto, a cruz de Cristo não serviu para nada. Ok, irmãos? Eu não sei se concordam comigo. No fundo, estes versículos basicamente reiteram e reforçam o versículo 12. Portanto, a importância que ele tem na vida do cristão. Aqui Jesus liga de forma inseparável o perdão de Deus dos nossos pecados, das asneiradas, das falhas que a gente faz, ao nosso perdão dos pecados dos outros. O perdão é a atitude que reflete, no fundo, o caráter do cristão, que se traduz em mais uma etapa, no fundo, é uma etapa que nós temos que cumprir no caminho que conduz à plenitude do reino de Deus. Isto aqui só estou a escrever, também tenho gente para a escrita. Não é? Tenho que ler aqui, estou a seguir um guião, se não perdem. No fundo, o ato de perdoar significa, no fundo, a interiorização dos valores do reino em nós. Mas isso é fundamental. Não há volta a dar a isto, por muito que se queira. Vamos aqui a Efésios outra vez. 4:32. Isto é grande. Eu quero muito tempo. Eu fui ver os 4:32 também. Mais uma vez, isto é só para reforçar aquilo que eu estou a dizer, diz assim 32, 4:32, diz, eu acho que eu já tenho pensado de qualquer das maneiras, diz o seguinte: antes de sermos para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando uns aos outros, como também nos perdoa em Cristo. Portanto, isto no fundo é reforçar aquilo que eu estou a dizer. Se nós, para termos o perdão, temos que perdoar, sempre, correto? Mais uma vez aparecem aqui outra vez, benignos e por Deus, os predicados que eu estava a dizer que são necessários para o perdão da comunidade, como vimos no início. Já sabemos então, no fundo, chegamos aqui a uma conclusão: como é que beneficiamos do perdão de Deus. Os nossos erros pecados do passado, Jesus
através do sacrifício na cruz, com a cruz, né? E, no fundo, como nós aqui às vezes a expressão que se utiliza é derramar o sangue, apagou esses pecados. No fundo é como se tivesse o carimbo como o professor diz, está pago, não é? Os nossos pecados estão pagos. Portanto, se está pago, a partir daqui Deus nos chama a perdoar com todo o coração. Amém. Novamente, outra vez, sempre, e é assim que sabemos como e quando temos que perdoar os outros. É da mesma maneira, é sempre que, sendo assim o perdão que concedemos aos outros, é um processo contínuo e evolutivo, é sempre a perdoar. Eu não sei se os irmãos concordam. É verdade. E à medida que isto depois também depende das situações que vão acontecendo na nossa vida. Há situações mais graves, outras menos graves. Nós temos que perdoar, mas para isso são necessários os tais requisitos espirituais, como eu disse, a dignidade, a misericórdia. No fundo, é o amor de Deus em nós. Se não houver o amor de Deus em nós... Quem não perdoa está vazio de Deus. Não tem hipótese. A importância que o perdão tem. O perdão não assenta em emoções, como nós já vimos, não precisamos de sentir para perdoar, senão não perdoamos a ninguém. Nós, a primeira coisa que sentimos é não perdoar. Não funciona assim, irmãos. Entreguemos a causa, como se costuma dizer, a causa e a pessoa que infringiu a ofensa, a dor, à misericórdia e justiça de Deus, e ore por ele, porque não é fácil. Isto é ser espécie de como louco. É perdoar e a seguir estar a orar para a pessoa. Olha, Senhor, cuida lá dele, com cuidado, enfim. Não é fácil, não é fácil. O perdão que a Bíblia fala é isto que eu estou a dizer, irmãos. Eu não sei que eu esteja errado, mas se estiver errado, desculpa, mas é isto que eu vejo aqui. E se há amargura quando a gente está a fazer isto, voltar, se ficarmos outra vez, como é que gostaria, azedos, se ficarmos azedos, só temos um resultado, só temos um caminho. É entregar novamente, mais uma vez, de novo e sempre. Amém. 70 vezes 7. Amém. É as vezes que forem. Perdoar é uma questão espiritual. O perdão desafia a lógica humana. Claro, porque não diz respeito às coisas terrenas, por isso às vezes não é entendido. E quando escolhemos perdoar verdadeiramente, lá está. Nós falamos aqui às vezes, na guerra espiritual, quem é que nós votamos? O adversário. Não damos asa que ele possa movimentar. Irmãos, qual é a escolha a fazer? Somos nós que mandamos a nossa vida? Realmente isto é uma questão que eu vos coloco. Somos nós que mandamos a nossa vida rumo ao caminho certo? Ou não? Não é? Ou somos nós que comandamos? Ou não? Portanto, somos nós que decidimos. Se alguém agir contra nós, mal, ou fizer alguma coisa, e continuar ligado ao nosso coração, porque nós não perdoamos, essa pessoa é que termina a forma como nós estamos a viver. E sobre isso não há dúvidas. E aí, como é que o diabo esfrega as mãos, como se diz aqui às vezes, não é? Porque estamos a dar material para trabalhar. Claro. Estamos a dar matéria para ele trabalhar. Então, vamos pôr no desemprego, irmãos. Amém. Vamos pôr no desemprego. Tem que ser assim. Ou então, escolhemos entregar a Jesus a causa e a pessoa, ou seja, vamos submeter os nossos direitos, entre aspas, não é? Aqueles direitos que nós temos, à indignação, à revolta e não sei o quê, entregamos isso a Jesus e seguimos o caminho que Ele nos indicou e definimos como escolha esse caminho e obtemos a liberdade pelo perdão, e ficamos livres. Irmãos, isto em conclusão, perdoar ou não perdoar, faz toda a diferença na nossa vida. Como se diz, às vezes as flechas ou os dardos inflamados do inimigo só nos ferem e fazem sangrar a nossa alma, e às vezes é a nossa alma. Mas o não perdoar é aquela flecha que vem envenenada e que nos pode derrubar. Mas se nós mudarmos de direção, Deus nos levanta. Apesar disso tudo, Deus nos levanta. Não quer dizer que não perdemos a salvação. Mas nessa altura perdemos a credibilidade, passa a expressão de trás da credibilidade para o reino de Deus e ficamos lá, está fácil, ficamos nessa situação, a coisa não há nem desata. Mas perante isto tudo, isto parece que é assim um bocadinho negativo, mas irmãos, há uma boa notícia. Eu tenho aqui uma boa notícia para os irmãos e para mim também. No fundo é isto. Façam o peso desta decisão. Nós é que escolhemos. Está na nossa mão, irmãos. Amém? Somos nós que escolhemos. Não há ninguém que nos obrigue, somos nós que escolhemos. Agora nós optamos. Eu penso que no fundo, isso posso estar enganado, se calhar no fundo cada um de nós, eu falo por mim, mas isto para mim é sério, sempre acabamos de ter alguma coisa em que temos que perdoar, às vezes há qualquer coisa que está cá dentro ainda e que se mantém. E então, irmãos, façamos assim, iniciamos um processo que convém todos nós. Eu estou a fazer isto, pelo menos no que me diz respeito a mim, realmente por isso, pelo menos fico contente comigo mesmo. Limpemos, eu vou-te chamar aqui, realmente é onde está essas coisas, enfim, terríveis. Limpemos o porão da nossa alma. E todo o lixo encontrado lá, irmãos, vamos pô-lo na cruz de Cristo. Entreguemos isso na cruz.
Se houver, se nós tivermos alguém, se calhar todos nós temos alguém que não estamos bem, irmãos, façamos o seguinte, peça ajuda, baseando naquilo que tem dentro de si, a palavra que está lá, ou o Espírito Santo, para que possa pôr em prática o perdão verdadeiro. Lembra-se da história que eu contei há bocadinho, o exemplo do perdão, que a pessoa não se libertava, que custou-lhe a casa, a pessoa teve que vender a casa, não é? Ela, quando se ajudou, portanto, lavada em lágrimas, a entregar então, a libertar-se então, e se calhar as lágrimas eram de alegria e tristeza ao mesmo tempo, isso eu não sei, a história é muito complicada, é muito grande. Eu só resumi a coisa. A tal pedrinha que lá ficou debaixo do joelho dela, que magoava, irmãos. É assim, essa pedrinha, arranja uma pedrinha, arranja uma pedrinha, guarde para se lembrar disto. Porque, no fundo, nós lemos lá um versículo que queremos buscar, mas isto todos nós o conhecemos e é uma realidade. Aquele, digamos assim, aquele que nunca pecou, que atira a pedra. Okay? Aquele que nunca pecou, que atira a pedra. Portanto, e mesmo se nós olharmos na situação em que Jesus, quando estava crucificado, como é que se chamava aquilo? No monte quê? Getsemane. Não, no monte onde ele foi crucificado. No Gólgota. Gólgota, não era? Tinha outra Lugar da caveira. Caveira, exatamente. Aquilo ali foi um sítio assombroso, não é? Aquilo era o pior que podia acontecer. Gente. Eu acho que cada um de nós nem faz ideia o que é estar pregado numa cruz e com o corpo feito numa papa, que aquilo era um corpo todo partido. Irmãos, o que é que nós ouvimos das palavras de Jesus? Pai, perdoa-lhes. O que esta sábia faz? Perdoa-lhes. Quando é que nós perdoávamos alguém nesta situação? Nem nos lembrávamos disso, irmãos. A mensagem é triste. Mas ouvir, nós podemos escolher, nós escolhemos um lado, nós escolhemos o outro. É isso que Deus faz na nossa vida em todos os aspectos. E o perdão, irmãos, acho que é uma fase fundamental. Eu, para mim, irmãos, eu escolho a liberdade em nome de Jesus. Amém? Fiquem por aqui. Glória a Deus, estás a ver o meu lado. Deixa a parte litúrgica aqui. Não, graças a Deus, é uma bênção. É uma bênção. Sabe, eu tenho tido o privilégio, durante esta semana, de ter sido abençoado pela pureza do coração dos irmãos. O Davi abriu o coração dele, tirou dúvidas comigo acerca da fé e do conceito da fé. Eu prometo no domingo falar sobre isso na igreja. Vou-vos mostrar a diferença entre fé e graça, entre fé e crença, e vocês vão ver que da forma como fomos educados na fé foi de uma forma completamente errada. Completamente errada. E só para preparar o vosso espírito, eu quero-vos fazer uma pergunta. A fé procede de nós para Deus ou de Deus para nós? Então não é para nós tirarmos nada de Deus. É para Deus nos dar a nós, para Deus nos capacitar a nós. A fé tem um sentido, é de Deus para mim. É ou não é? A Bíblia diz que a fé não vem de nós. É dom de Deus. Graças a Deus. Não, irmãos, sabe uma coisa? Nós temos que sabe porquê? Eu vou dizer o seguinte. É porque o crente tem muito aquela coisa de entender a Bíblia ao seu jeito. E não é só, eu não estou a dizer isto porque eu também encarava as coisas de uma maneira completamente diferente. Hoje vejo as coisas de uma maneira completamente diferente. Foi uma luta. Porque nós criamos conceitos, somos ministrados ensinos, nós criamos conceitos, e a nossa perspectiva é uma e a nossa visão é uma. E depois acabamos por ver que na prática isso não resulta, isso é um cavalo de frustrações. Porque muita gente exerceu fé de uma forma errada e como as coisas não deram fruto, ficaram frustradas. Já não vale a pena, a fé não funciona, isto não funciona. Não. A fé funciona sempre e a fé não falha, ou ela não viesse de Deus. Ok? Agora, nós temos é que entender o que é fé. E temos que entender o que é crença. E temos que entender o que é fé na fé e temos que entender o que é ter a fé de Deus em nós. Porque quando as coisas se davam e os apóstolos olhavam para as pessoas e diziam assim, e vendo-lhes a fé, é porque a ação de Deus já estava neles.
A fé não brota de nós, não procede de nós. A fé procede de Deus. Mas ela é perceptível. A gente percebe quando uma pessoa tem fé e quando uma pessoa não tem fé. Agora, uma crença. Eu creio isto, eu creio aquilo. Mas porquê é que você crê? Porque eu creio. Não. Porque a fé tem uma explicação. A Bíblia diz em Hebreus 11 o seguinte: pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Ou seja, a fé é uma capacidade que Deus me dá para o entender. Dá-me aí a Bíblia, se faz favor. Porque isto é importante, porque enquanto nós não compreendemos a dinâmica do reino e os valores do reino, nós vamos estar sempre na valeta, não vamos andar no caminho. E a Bíblia diz que nós não devemos andar coxos entre dois pensamentos. Nós temos que nos submeter à sã doutrina. E a sã doutrina é o ensino correto para quê? Para que nós não sejamos decepcionados em coisa nenhuma. Porque a fé não é uma coisa que seja... A fé não tem nada a ver com a razão, irmão. A fé supera tudo isso. A fé é um dom espiritual. É uma capacidade que Deus nos dá. Mas não é uma capacidade que Deus nos dá para ir ao bolso dele. Porque então Deus era mão de vaca e não era generoso. A fé não é a capacidade que Deus me dá para eu chegar ao bolso de Deus e tirar as coisas de Deus. Se Deus já me ensinou tudo, busca o meu reino e a minha justiça. E o resto eu dou-te. Aquilo que outros procuram, os gentios, nós não temos nada a procurar. Porquê? Porque isso seguramente é nosso. E se nós não entendermos a fé desta maneira, nós vamos deixar passar ao nosso lado a manifestação da graça. E sabe o que é a graça, irmãos? É mais do que a vida. Nós temos a manifestação do apóstolo Paulo quando ele passou problemas por causa do espinho na carne. Qual foi a fé que ele exerceu? O apóstolo, com a unção de Deus, com a autoridade sobre os demónios. Mas ele orou a Deus para que Deus o livrasse daquilo. E o que é que Deus lhe respondeu? O que é que Deus lhe respondeu? Põe fé! Amarram! Expulsam! Não! O que é que Deus lhe disse? Oh homem, abre os olhos! Oh Paulo, abre os olhos, pá! A tua minha graça não te chega? A minha graça te basta! O que é que eu no domingo perguntei? Quem é que está aqui que é pai? Quem é o pai que não ama o filho? Quem é o pai que não tem os olhos sobre a vida do filho? Eu não quero estar dentro da vida dos meus filhos. Mas eu quero estar sempre por cima para ver como é que as coisas estão. É isso mesmo. Para ver onde é que posso ser útil e tudo mais. Não é? E qual é a paz que eles têm no coração deles? É saber que eu sou assim. É saber que a mãe é assim. O que é que traz paz ao meu coração? É saber que até eu dormindo, Deus trabalha em meu favor. A paz que eu tenho no meu coração é que quando nas noites em que a insónia me cai sobre mim, Deus está a dizer: dorme, porque quem não dorme sou eu. A Bíblia diz que Deus não dorme, os seus olhos se fecham. Se alguém não tem que dormir, é Deus, porque Deus não quer que eu durma. É como o Rui está a dizer: irmãos, estamos sem obras, caminhamos para lá. Não é fácil, mas não é fácil, mas nós é que nos temos que render à palavra. Porque se nós não nos rendermos à palavra, nós não vamos viver a palavra. Porque repara uma coisa, se eu alcançasse as coisas por fé e tal, a Bíblia fala, em Hebreus 11, que os antigos alcançaram, obtiveram testemunho. As traduções são complicadas, como o Rui está a dizer, porque há umas que enriquecem o contexto e há outras que não. Porque repara, há muitas Bíblias que eu já li que há a tradução bíblica de Hebreus diz assim: pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Obtiveram. Ou seja, alcançaram, obtiveram bom testemunho. Exercício de uma vida com Deus. Mas isso é fruto da pessoa de Deus em mim. Onde é que está o meu mérito? Eu não tenho mérito nenhum. O crente, quando dá fé, não e tal. Por isso é que eu digo, a questão do testemunho é preciso ter cuidado com os testemunhos. Porque há pessoas, e eu hoje entendo porque é que certas e determinadas coisas acontecem. É para que o crente, quando dá testemunho, não bata no peito e dizer: a minha fé eu consegui. A minha fé eu consegui. Ou seja, está a buscar o holofote para ele. Mas Deus às vezes prepara-nos rasteiras na vida para mostrar que não é a minha fé que alcança as coisas, é a sua graça que me alcança pela fé. Fábio, anda cá.
Vais falar hoje, vais falar de mim. Porque não podíamos sair daqui, porque isto tentava não ter comigo, não podíamos sair daqui. O Fábio partilhou comigo há um tempo atrás acerca do trabalho dele, acerca do emprego dele. O Fábio no domingo chegou ao pé de mim e disse: pastor, eu tinha o carro para pagar, eu tinha... Ou seja, todas as coisas estavam a chegar ao limite. Certo? Todas as coisas estavam... Era a viúva de Sarepta: olha, vou comer isto e vou morrer. Todas as coisas estavam a chegar ao limite. O Fábio tinha criado uma expectativa do emprego. Um emprego que ele muito desejava, não é? Fala tudo, tu também sabes falar. Eu sempre desejei ir para o pé do meu pai, trabalhar, onde ele trabalhava. Estava tudo bem encaminhado, só faltava mesmo sim, vais amanhã. E de repente... Tinha-te sido dada essa promessa, não é? Exato. O homem tinha essa promessa. Estava essa promessa e de repente não podia. Não aceitavam familiares. Caiu-me tudo. Diz outra vez, caiu-me tudo. Caiu-me É que tudo. os irmãos às vezes não ouvem. Eu cheguei ao ponto de dizer: será que Deus existe? Abre o teu coração, fala tudo, fala tudo. Fala. Será que Deus existe? Se eu sou fiel à igreja, se eu dou tudo praticamente, será que Deus mesmo existe? Foi uma grande revolta, uma grande mesmo revolta. E eu senti no coração de falar com o pastor. Senti para ver o que é que o pastor me dizia. Que eu tenho um carro para pagar, está quase pago. Os meus pais estão a suportar, estavam em cima de mim a suportarem. Eu gosto de beber o meu café, gosto de sair. E eu estava a ver os meus pais sempre em cima. E eu estava a dizer: mas eu vou sempre para a igreja e não me ajudas? Eu vim falar com o pastor e ele deu-me o versículo Mateus 6:34. Para não me preocupar com o dia da manhã. Isso entrou-me, acalmou-me o coração. E eu fui, ao longo do tempo, há pouco tempo eu inscrevi-me para a Delphi. Estava tudo bem encaminhado. Já fui fazer os exames psicotécnicos. Estava tudo muito bem encaminhado. Mas tinha o meu coração em paz. Com essa palavra tinha o meu coração mesmo em paz. Inscrevi, tinha já a proposta, mas só faltava eles ligarem para ir à formação. Mas ontem ligaram do tal emprego que me negaram, ligaram para ver se eu ainda estava disposto a aceitar. Eu disse que sim. O que vier primeiro é... Fui hoje e esta tarde recebi a resposta que eu vou começar a trabalhar segunda-feira. É assim, irmãos. Eu vou-vos dizer como é que era se fosse no outro tempo. Queres aquele emprego? Quero. Então vamos aqui aos dados, dois pela fé. Oh pai, aquele emprego é dele, amém, ele é meu, amém. Em nome de Jesus eu tomo posse daquele emprego, amém. Assim como eu tenho a certeza absoluta que ele orou pelo emprego da Delphi. Certeza absoluta, não é? E reivindicaste o emprego para ti, não é? Estou a ver. E Deus diz assim para nós: mas quem é que manda? Mas tu queres uma coisa que eu não quero para ti, porque é que tu estás a martelar na mesma terra? Quantas vezes, por isso é que a Bíblia diz, nós às vezes não recebemos porque pedimos mal. E não é que Deus não ouça. É porque, na verdade,
verdade, aquilo que nós pedimos não é o melhor para nós, e Deus tem melhor para nós. E então o que é que acontece? Eu sempre disse ao Fábio, tranquilo, e irmãos, é assim, nós não devemos aceitar taxativamente o não como uma resposta. E aqui é que a fé entra, não é fezada, aqui é que a fé entra. Quando as coisas são verdadeiramente para nós, Deus as confirma em nós. Não é a capacidade que eu tenho de alcançar as coisas em seu nome, mas é a capacidade de as coisas me alcançarem pelo seu favor através da fé. É completamente diferente. Chama-se a isto a manifestação da graça. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas que fazem parte ao pacote da graça de Deus vos serão acrescentadas. Não são vocês que conquistam, elas é que vos são acrescentadas. Porque o crente tem muita tendência de pensar que quando alcança alguma coisa, porque tem muita fé, porque orou muito, então ele se acha no direito de... E Deus diz logo, alto lá com o charuto, o que é isto? Direito do quê? Não. Tu esperas na minha palavra, confias na minha palavra, eu tenho a responsabilidade de a fazer cumprir na tua vida. Porque é o meu nome que está em jogo. Vocês não estão cá já. É verdade. Sabe uma coisa? Eu gostei muito desta demonstração de... Posso brincar com vocês? Eu gostei muito daquela ilustração da pedrinha no joelho. Sabe? Abençoada pedra, porque quanto mais depressa você provar, mais depressa se levanta. Abençoada pedra que está... Devia ser uma em cada joelho. Era para ser mais rápido. Bom, Senhor, está tentando, eu perdoo o Senhor, eu perdoo. Toma lá, muito lá em pé. Nós temos que entender a fé. Ouça uma coisa. Moisés, quando estava à frente do mar vermelho, homens guiados por Deus. Homens cheios de Deus. Josué, quando foi vencido em Ai. O que é que Deus disse ao Josué? Foi o Josué que se levantou em fé. Não foi o Josué que se levantou em fé. O Josué baixou os braços e ficou cabisbaixo e Deus disse: o que é que estás a fazer aí, ó Bernel? Levanta-te lá, pá. A culpa não é tua, a culpa foi do povo que fez a asneira. Agora eu não vou cobrar a asneira de ti. Tu não te foste pedido nem achado, levanta-te lá, agora tira o anátema do meio do povo. E quando o Josué se propôs a tirar o anátema do meio do povo, Deus lhe revelou onde é que estava a culpa. Quem é que revelou? Deus. Quem é que animou? Deus. Esforça e tem bom ânimo. Eu não te deixarei nem desaparecer, eu estarei contigo. E essa é a confiança que me move. Essa é a confiança que me move. Na certeza de que quando Deus me direciona para eu fazer alguma coisa, Ele já me capacitou para fazer como Ele falou hoje. Através do quê? Através da fé. Não vem de mim, é dom de Deus. Amém, irmãos? Amém. E é muito importante nós entendermos é muito importante entendermos a dinâmica da fé. Porque a dinâmica da fé não vai lá com... Por exemplo, eu agora quero alcançar uma coisa de Deus e digo assim: Senhor, agora veja uma coisa. Senhor, eu estou a passar por esta necessidade, mas eu me consagro a ti e ofereço este sacrifício. Eu dou o meu salário, Senhor, para que tu me concedas este favor. Então eu estou a querer comprar Deus. Então eu não estou a ser em nada diferente do católico. Senhor, se salvares o meu filho da trompa, eu ofereço uma vela do tamanho dele. Mas se não acontecer, tu não és meu Deus, não prestas para nada. Onde é que está a fé aí? Isso é uma crença. Isso não tem nada a ver com fé. A fé vem a nós quando ela diz assim: não temas pelo teu filho, fica em paz. Já é a fé a operar em mim. Então eu fico em paz. As pessoas não entendem. Mas tu não estás a ver as coisas. O que vocês estão a ver, eu estou a ver além daquilo que vocês veem. Essa é que é a verdadeira fé. A fé não vem de nós, irmãos. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. É ou não é? Ou seja, eu acabo por compreender que os recursos de Deus vêm para dentro de mim. Quanto mais eu tiver da palavra, por isso é que a fé, Deus dá a medida da fé, mas Ele não quantifica a medida. A medida tem que ser cheia por mim, tem que ser cheia por si. Deus nos dá a medida da fé. E a medida da fé é um copo para você encher. Agora, que fé é que você tem? A Bíblia fala em graus de fé, pequena fé, muita fé, pouca fé. Porquê? Porque a medida está assim, a medida está assim. Para umas coisas é preciso uma coisa, para outras coisas é preciso outra. Agora, acima de tudo, quer a sua fé seja pequena ou quer a sua fé seja grande, a sua fé tem que ser viva. Viva.
é importante. Porquê é que o Senhor falou no grão da mostarda? Olha, se a tua fé for do tamanho do grão da mostarda, o que é o grão da mostarda a não ser uma semente? A semente tem vida. A tua fé não precisa de ser muito grande, ela precisa de ser viva. E é isso que eu quero que ela esteja em ti. Então eu, quando oro a Deus, eu descanso nele. Porquê? Porque eu digo assim, Senhor, olha, tu sabes desta situação, vamos interceder por alguém. Eu vou interceder por uma pessoa. O que é que me leva a interceder por uma pessoa? É eu tomar o peso dela em mim. É eu sentir o peso dela. Eu orei, não vale a pena estar, eu orei por isto, eu orei por aquilo. Nós oramos uns pelos outros, porquê? Porque nos amamos. Quando sabemos que o irmão está mal, o que é que nos leva a orar? É só para sermos bonzinhos? Não, o que nos leva a orar é sentirmos o peso da pessoa. Eu não tenho prazer no sofrimento, porquê? Porque Deus também não tem. E eu tenho a natureza de Deus. E o que me leva a interceder é precisamente a manifestação da natureza de Deus dentro de mim. O que é que me leva a orar? Oh, irmãos, porquê que eu sou contra? Digo sinceramente, eu sou contra filas de oração. Isso é religião, isso é crença, isso não tem nada a ver com fé. Fé é você estar aí, Deus tocar em si, você saber que é Deus que tocou em si e dizer assim, olha, algo aconteceu comigo. Ou fé é dizer assim, pastor, eu creio que isto vai acontecer. E o que é que eu vou dizer? Se isso está dentro de si, vou dizer, não, irmão, não. Quando Deus se move em mim, ou no barrinho, ou em alguém que venha aqui ministrar e diz, irmão, venha cá, eu quero orar por si. Deus está metido nesse negócio. Deus está metido nesse negócio, porque isso não sai da nossa cabeça. E aí a fé se manifesta. Ou seja, pela fé, a graça de Deus manifesta-se à pessoa. Mas não é a fé que tira as coisas de Deus. A fé é o canal de Deus que nos traz as coisas. Porque senão o mérito era meu. Eu, como tenho muita fé, consigo mais coisas do que o Rui que tem pouca fé. Mas Deus diz assim, agora vou-te mostrar que a minha graça é mais do que a tua fé. E agora vou mostrar a graça de Deus na vida do Rui e tu vais ficar a olhar para o boneco. E agora quer ver como é que tu ficas. Vá lá agora, campeão. Não há campeões. A Bíblia não fala de heróis da fé. A Bíblia fala de homens que sofreram, de homens que falharam, de homens que erraram, mas fala a grande manifestação da sua graça na vida deles e a sua fé através deles, o fruto da fé através deles. E o fruto da fé tem como objetivo alcançar os outros, tocar a vida dos outros, ajudar os outros, curar os outros. Os discípulos, quando foram enviados, não foram enviados para enriquecer, foram enviados para enriquecer os outros através da pregação da palavra, tocar a vida dos outros, transformar a vida dos outros. A fé que lhes foi dada foi para eles serem usados. A fé foi dada para servir e não para se servir. E o que é que os levou? A certeza de que a graça de Deus se manifestava. O Senhor disse, ide. Tranquilos, não levem nada. Vão na minha total dependência. Agora eu quero ver se vocês acreditam no que eu digo ou não. E eles foram. E quando eles vieram, eles vinham todos contentes. Ei, mas aquilo é uma maravilha. Eu dizia demónio e tal, e o demónio saía. Eu dizia, ei, eu saía. E Jesus disse assim, pá, eu sei disso tudo. Eu vi o diabo cair e tal, eu sei disso tudo. Alegrem-se antes pelos vossos nomes estarem escritos no livro da vida. É isso, amém. Graças a Deus, Senhor. É isso. Devemos aprender a valorizar as coisas que têm valor, porque senão era uma fé egoísta. Eu dou para me dar. Dai e ser-vos-á dado. E a igreja não tem ensinado outra coisa a não ser o dar para receber. Então está a cultivar uma fé egoísta. Uma fé que tem como centro o seu próprio umbigo. Então eu entendo que Deus só dá as coisas na amarra. Vou orar muitas horas e Deus já não pode nem ouvir e dizer, já não posso ouvir este fulano. Toma lá. Ou seja, eu vou jejuar e orar para ver se eu toco o coração de Deus. Caramba, se para isso fosse preciso jejuar e orar, irmãos, então Deus era um Deus insensível. Eu não entendo um Deus insensível. Eu jejuo e oro porque eu preciso ser castigado. Eu esmiuço o próprio corpo, dizia Paulo, e o reduzo à escravidão. Era a luta, e é a nossa luta, irmãos. A luta do perdão é essa. Não, eu perdoo, mas não esquece. Eu não sou... Não, o que é aquilo que ele me fez não tem perdão? O que é que não tem perdão, irmãos? Vocês viram o testemunho daquela mulher cujo rapaz matou o seu filho e ela foi lá à cadeia, cara a cara com ele, e disse, não, eu perdoo. Porquê? Porque ela estava presa por isso. Não era ele que estava na cadeia que estava preso. Ela é que estava presa. E ela não se conseguiu libertar enquanto não foi lá. Sabe o que é que significa a palavra perder e perdoar? Perder é perdonare. É perder e doar. A
Bíblia diz que ainda por perda nossa. A minha razão não me leva a lado nenhum, só alimenta o meu ego. A minha razão não me leva a lado nenhum, só alimenta o meu ego. A minha razão faz com que um relacionamento já não seja passível de ser reatado. Porquê? Porque eu é que tenho razão. E o perdão não contempla isso. Por isso é que a Bíblia diz que o que é que o perdão nos traz? Paz. E o que é que a Bíblia nos ensina? No que depender de vós, ter paz com todos. Não esperem. Ide. Ainda que vocês tenham razão e ainda que por perda vossa, valorizem o relacionamento. E é isso que nós temos que valorizar. É o relacionamento. Vocês estão a compreender, irmãos? Sim, é verdade. Pastor, mas é difícil. Mas a Bíblia também, eu já estou procurando, e é verdade. Mas a Bíblia não diz que é fácil. Você pensa que ser cristão é fácil. Olhe para si. Veja aquilo que tem que sair de si, porque eu já não falo de mim. Veja o que é que tem que sair de si ainda. A lavagem da água pela palavra dá-se. A nossa regeneração dá-se por aí. Por conceitos que nós temos, conceitos e preconceitos que têm que ser tirados, ensinos errados que têm que ser tirados. Você já viu que o Paulo é o exemplo da Bíblia? Paulo é o maior exemplo da Bíblia. O homem que perseguia a igreja depois passou a ser perseguido por causa da igreja. Paulo pensava que o que estava a fazer era certo, mas por divina revelação entendeu que o que estava a fazer era tudo errado. E Paulo disse, tenho que mudar o rumo da minha vida. E sabe o que é isso? É salvação. A salvação não é você ser chupado para o céu, nem é você ser... A salvação é você tomar o caminho certo e o rumo certo e você encontrar nesse caminho as obras que já estão preparadas para nós andarmos nelas. As boas obras, os bons caminhos. Isso é que é salvação. A salvação não é aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Pronto, agora morro, vou para o céu. Mas irmão, qual é o gosto de morrer e ir para o céu se ainda tem tanta vida para viver aqui? Porquê é que o Evangelho foi pregado? Foi para nós arranjarmos uma casinha no céu? Não, foi para nós vivermos uma vida abundante cá. É verdade ou não é verdade, irmãos? Senão não valia, senão éramos uma camada de religiosos. Era mais uma religião. E cristianismo não tem nada a ver com a religião. Cristianismo tem a ver com uma mudança, com uma conduta completamente diferente. Por isso é que nós somos sal e luz. Há qualquer coisa que toca às pessoas. Pela nossa postura, pela nossa atitude. Quem tem Cristo, irmãos, fala de uma maneira diferente, age de uma maneira diferente, pensa de uma maneira diferente, encara as coisas de uma maneira diferente. Mas não é por mérito próprio, é pela graça de Deus. É isso. Amém. Aleluia. Amém? Amém. Vamos pôr de pé. Vamos apresentar a Deus, ao Senhor, a nossa oferta. Louvado seja o nome. Obrigado, Senhor. Te damos graças pelo privilégio que nós temos de poder sempre estar na Tua presença e nunca de mão vazia, Senhor. É um privilégio que nos dás. Nós aprendemos, Pai, através do Rei Davi, Senhor, que Tu não aceitas sacrifícios. Nós não damos por sacrifício, não damos para fazer negócios contigo. Nós damos porque amamos a obra do Evangelho, consideramos a obra do Evangelho algo de extremamente importante, Senhor. Para que, na verdade, pela pregação da Tua Palavra, consciências possam vir a ser transformadas, pecados, pelo Teu divino poder, em nome de Jesus. E no que diz respeito a nós, meu Pai, que a Tua Palavra penetre no nosso coração para que nós possamos crescer a cada dia no Teu conhecimento, para que nós criemos em nós mesmos capacidade para sermos usados por Ti, para ajudar o próximo, Senhor. Para levar a Tua Palavra ao próximo, para levar uma palavra de esperança ao que não tem esperança, para levar uma palavra libertadora àquele que vive debaixo de cativeiro, Senhor. Pai, graças te dou pela palavra desta noite, uma palavra libertadora, Senhor, porque a falta de perdão é uma cadeia, Senhor. E que essas amarras dessa cadeia sejam quebradas pelo Teu divino poder, Senhor, e através do Teu amor em nós, no nome de Jesus, porque quem perdoa ama. Louvado seja o Teu nome. Pai, muito obrigado por aceitares esta oferta. Ela é para a Tua honra e para a Tua glória, e ela é dada por um povo que Te ama, Senhor, e está empenhado em que a Tua palavra continue a ser ministrada neste lugar, para que mais e mais pessoas possam ser libertas desses conceitos errados de vida e possam provar que Tu és bom e que a Tua misericórdia dura para sempre. Amém? Glória a Deus. Amém. Uma santa noite para vocês, que Deus vos guarde, e não vão para a Cleópatra, vão para casa. Deus abençoe. Boa noite, irmão. Você tem um bom. Não vou lá ver como é que eu